Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Daremos continuidade nos nossos estudos. Hoje vamos aprender como fazer apresentações no Google Meet. Lembrando que é possível adquirir o curso completo de informática clicando no link da descrição. Fica logo abaixo. Então, vamos lá! Muito bem, pessoal. Essa é a aula número 3 de Google Meet. Na primeira aula nós aprendemos as principais ferramentas, os principais recursos, como iniciar uma reunião online. Na segunda aula nós expandimos esses recursos. Aprendemos como agendar uma reunião para o futuro, aprendemos como utilizar o recurso de levantar a mão para fazer uma pergunta. E na aula de hoje nós vamos aprender como fazer apresentações. Vamos aprender como apresentar o PowerPoint, como apresentar uma janela do YouTube. Vamos aprender como ativar legendas para pessoas que têm limitações de audição. Então vamos lá, vamos aprender esses recursos. Muito bem, pessoal. Primeiro passo, nós vamos entrar no e-mail. Então, na barra de endereço, eu vou clicar e vou digitar gmail.com. Então, eu digito gmail.com e vou pressionar o Enter. Eu gosto sempre de acessar o Google Meet pelo Gmail, porque nós temos ali acesso a todas as ferramentas do Google. Então, aqui no canto superior direito, nós temos esses pontinhos, que é o famoso Google Apps. Então, quando você clica nesses pontinhos, ele vai apresentar todas as ferramentas disponíveis do Google. Então, nós vamos escolher aqui o Google Meet. Vamos clicar em Google Meet para iniciar a reunião. Então, nós aprendemos na primeira aula como fazer isso. Na segunda aula, nós aprendemos como agendar a reunião para o futuro. O ideal é que você agende a reunião e forneça o link para os participantes. Lembrando que toda vez que nós vamos iniciar uma reunião, é gerado um endereço. O endereço é como se fosse o ingresso. Para os participantes entrarem na reunião, é necessário desse link, desse ingresso. Então, nós vamos clicar aqui, ó, iniciar uma reunião. Vamos fazer de forma mais simples. Então, vou clicar, vamos aguardar um pouquinho, eu vou desativar a câmera, desativar o microfone, porque não é necessário utilizar esse recurso. Lembrando que essa primeira tela, você pode configurar, testar o microfone e testar a câmera. Então, no nosso caso, não será necessário. Então, nós vamos clicar em participar agora. Vou clicar em participar. Pronto, já estou na reunião. Então, eu poderia fornecer o endereço, o ingresso da reunião para os participantes. No momento, não é necessário. Eu vou fechar essa informação. Ok? Só lembrando que aqui em detalhes da reunião, você ainda possui endereço. Você poderia compartilhar esse endereço com outras pessoas. Se você não sabe fazer isso, eu recomendo que você assista a primeira aula. Eu vou deixar o link da aula 1 e da aula número 2 na descrição. Então, eu recomendo que você assista as outras aulas para você acessar os principais recursos. Então, vamos lá. Vamos iniciar as apresentações no Google Meet. Muito bem, pessoal. Professores, palestrantes costumam apresentar PowerPoint nas reuniões. Então, olha só, eu tenho um PowerPoint aberto aqui no canto inferior. Eu criei 3 slides. Imagine que eu vá apresentar isso na reunião. Então, como que nós costumamos fazer? Nós vamos clicar aqui no Google Meet e nós vamos clicar no recurso Apresentar Agora. Então, eu clico em Apresentar Agora. Ele pergunta se eu desejo uma tela inteira, uma janela ou uma guia do Chrome. O que as pessoas costumam fazer é apresentar uma janela. Eu vou clicar em uma janela e eu clico no PowerPoint. Ó. Clico no PowerPoint e pressiono compartilhar. Pronto, ó. Nesse momento, a janela do PowerPoint será compartilhada com os alunos, com os espectadores. Então, bastaria eu clicar ali na apresentação de slides, ó, pressionando ali o F5, ele apresenta os slides, né? Eu pressiono para o lado, ele vai para o segundo slide. Novamente, pressiono, vai para o terceiro slide e assim por diante. Então, vou sair da apresentação. O problema desse recurso é o seguinte, ó, quando eu apresento a tela toda, eu perco totalmente o controle do Google Meet. Eu não tenho mais acesso se alguém está escrevendo alguma coisa no chat. Eu perdi totalmente o acesso ao Google Meet.
Então, se alguém tentar entrar na reunião, eu também não vou ter acesso nesse momento. Então, como resolver isso? Eu vou cancelar a apresentação e vou interromper o compartilhamento. Olha aqui embaixo o botãozinho. Eu clico, automaticamente parou de compartilhar. Eu vou clicar no Google Meet e nós vamos aprender o seguinte recurso. No Windows 10 é possível você deixar uma janela ao lado da outra. Da seguinte forma, nós vamos clicar aqui no botão restaurar. Ele fica entre o minimizar e o fechar. Nós temos o restaurar. Então eu vou clicar nesse botão. Muito bem, eu vou por enquanto minimizar o PowerPoint e vou clicar aqui na barra de títulos da janela. Vou clicar, pressionar o botão e arrastar para a esquerda. Então repare o seguinte, estou arrastando a janela. Quando chega num determinado ponto, repare que ele mostra uma borda aqui, do lado direito da janela. Olha que apareceu uma borda. Tá vendo? Apareceu a borda. Assim que aparecer a borda, eu vou soltar a janela. Pronto. E automaticamente ele pergunta o que eu vou abrir do lado direito. Então eu vou clicar aqui, eu quero abrir a janela do PowerPoint. Eu vou clicar, pronto. Eu tenho a janela do PowerPoint aberta. Então neste momento, o que eu poderia fazer? Eu vou clicar em apresentar agora. Vamos escolher uma janela e vamos novamente clicar no PowerPoint. Cliquei, marquei o PowerPoint e vou compartilhar. Olha que interessante, ele já apresenta a informação que estamos apresentando. Nós já estamos apresentando o PowerPoint para os espectadores. E nós não perdemos o controle da janela. Agora tem um truque aqui. Se você clicar no F5 ou clicar nesse botão para apresentar, o PowerPoint ele vai substituir todas as janelas. E não é isso que nós queremos. Nós vamos ativar o seguinte recurso. Nós vamos no PowerPoint e ativar o modo de exibição de leitura. Então, quando você clicar nesse modo, repare que o PowerPoint ele não vai substituir as duas janelas. Ou seja, você tem o controle do Google Meet e ao mesmo tempo você tem o controle do slide. Então, se eu clicar aqui no PowerPoint, eu consigo movimentar de um slide para outro, mantendo a tela do Google Meet. Então, se você preferir, você pode redimensionar a janela. Você pode arrastar para baixo e deixar do tamanho que fique melhor a exibição no Google Meet. Então, eu tenho o controle ainda da janela. Então, se eu clicar aqui em participantes, cliquei em participantes, eu consigo ver os participantes, eu posso acessar o chat. Então, no momento da apresentação, por exemplo, eu estou apresentando o PowerPoint. Eu poderia nesse momento, alguém tem alguma dúvida desse slide? Se alguém tiver, por favor, escreva no chat. Então, bastaria eu clicar lá no recurso do chat. Eu ia verificar se existe alguma dúvida. Então, é possível você apresentar o PowerPoint dessa forma. É um recurso para você não perder o controle da janela. Então, nós vamos parar a apresentação. Pronto, ele parou de apresentar. Para restaurar a janela, é só maximizar. Eu clico no quadradinho do meio. Pronto, nós maximizamos a janela. Bom, outra dica bem interessante é fazermos ilustrações durante a reunião, durante a aula, durante a palestra. Então, nós vamos aprender um outro recurso. Então, vamos acessar. Eu vou abrir uma nova guia no Chrome. Eu vou clicar no mais. Então, nós vamos acessar o seguinte site, jamboard.google.com. Eu vou deixar o link na descrição, mas aqui está o endereço na parte superior. É jamboard.google.com. Eu vou pressionar o Enter. Muito bem, assim que eu abro o jamboard.google.com, eu vou clicar no sinal de mais. Então, eu clico no sinal de mais. Ele vai abrir para nós as ferramentas para ilustrarmos a aula. Então, vamos ver como fazer isso no Google Meet. Então, eu vou clicar no Google Meet. Eu poderia apresentar uma guia do Chrome. Se eu utilizar esse recurso, novamente, eu vou perder o controle da reunião. Você pode tanto utilizar, se não é necessário você ter o controle da reunião, basta clicar em uma guia do Chrome. Então, se você clicar,
Ele pergunta qual guia você quer exibir, basta clicar em Jamboard e compartilhar. Ó, clicou em compartilhar, automaticamente nós podemos utilizar o Jamboard. Então nós não vamos fazer assim, eu vou clicar em parar, vamos novamente abrir o Meet, ó, e vamos restaurar a janela. Nós vamos clicar no botão restaurar o tamanho. Eu clico, a janela abre num tamanho menor, nós vamos clicar na barra de títulos novamente e vamos posicionar de forma a ocupar o lado esquerdo. Olha lá a bordinha que aparece. Repara que nós temos uma bordinha aqui do lado direito. Eu clico, novamente eu tenho a janela do lado esquerdo. Ó, vou fechar o PowerPoint, que eu não preciso dele, e vou puxar a janela do Jamboard. Eu vou clicar na guia e vou puxar para o lado direito. Ó, também eu vou clicar na barra de títulos, selecionar, ó, até posicionar. Posicionou, repara que apareceu a bordinha também. Ó, pronto. Eu tenho a janela do Jamboard aberta do lado direito e do lado esquerdo eu tenho a apresentação. Inclusive eu posso diminuir a apresentação. Ó. Se eu clicar, eu posso diminuir a apresentação e posicionar a janela do Jamboard. Eu vou clicar, seguro, olha lá. Posicionei, solto o botão. Então do lado direito eu tenho a janela do Jamboard, do lado esquerdo eu tenho o controle da apresentação. Bom, como é que funciona o Jamboard? É bem simples, não tem muito segredo. Então nós temos aqui a ferramenta de seleção, temos todas as ferramentas para trabalhar. A caneta para escrever, então eu vou clicar em uma caneta. Quando eu clico ele pergunta a cor que eu vou escolher e o tipo da caneta. Por exemplo, eu vou escolher o marca-texto, escolho uma cor e eu posso fazer desenhos na lousa. Se eu não gostei, eu posso desfazer o desenho. Ok? Outra ferramenta bem útil é a nota adesiva. Então eu vou clicar e vou digitar um texto. Por exemplo, Google Meet. Ó, digitei Google Meet, vou salvar. E clico fora. Pronto, ó, eu tenho o texto Google Meet digitado. Então eu posso posicionar no centro, aumento um pouquinho o tamanho e posso ir ilustrando a aula. Então eu estou apresentando a aula. E, ao mesmo tempo, eu posso ter o controle das duas coisas. Como eu faço isso? Ó, basta clicar em apresentar agora uma janela. Ó, quando eu clicar em uma janela, ele vai perguntar qual a janela eu desejo apresentar. Eu vou escolher a janela do Jamboard. Eu clico e clico em compartilhar. Pronto, ó, a janela do Jamboard está sendo compartilhada com os alunos, com os espectadores. Então, eu posso continuar aqui ilustrando a aula e, ao mesmo tempo, ter o controle da reunião. Ó, nesse momento, eu posso fazer uma pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Então, a pessoa poderia escrever e eu vou verificar no chat a dúvida da pessoa. Muito bem. Vamos só aprender mais alguns recursos aqui do Jamboard. Ó. Eu clico no Jamboard e eu posso duplicar essa caixa. Ctrl mais D do teclado você duplica. Ó. Ctrl D. É possível duplicar. Então, eu puxo a outra caixinha e posso digitar outra informação. 2 cliques eu posso modificar. Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, aulas. Ó, digitei aulas e vou escolher uma outra cor, por exemplo, um verde. Clico em salvar. Olha só, eu tenho aulas. Eu posso diminuir o tamanho e posicionar em outra região. Basta clicar, segurar o botão e arrastar. Você consegue modificar. Então, se eu clicar na nota adesiva e novamente pressionar Ctrl mais D, eu tenho a outra caixa. Então, vou digitar um outro texto. Por exemplo, reuniões. Vou digitar reuniões. Pronto, digitei reuniões. Vou escolher uma cor, por exemplo, um laranja, vou salvar. Pronto, ó, eu tenho reuniões ali. Então, eu seleciono a nota autoadesiva, Ctrl D para duplicar e clico, seguro e arrasto e posiciono em outra região. Por exemplo, vou dar 2 cliques e vou digitar aqui palestras. Clico em salvar ou escolho uma outra cor. Ó. Clico no azul. Pronto, eu tenho uma outra nota adesiva. Eu posso clicar e arrastar para outra posição. Novamente, Ctrl D para duplicar. Dupliquei, vou puxar para outra posição. 2 cliques para modificar o nome e vou digitar aqui cursos. Vamos escolher uma outra cor e salvar. Pronto, eu tenho uma outra nota adesiva.
Pronto. Então nós podemos ilustrar a aula. Muitas pessoas, elas assimilam melhor o conteúdo dessa forma, de forma ilustrativa, com desenhos, imagens, gráficos. Nós podemos fazer apresentações dessa forma. Então, ó, poderia clicar na caneta e fazer uma relação. Ó, cliquei na caneta, escolho o formato da caneta que eu desejo, por exemplo, ó, escolhi esse formato e vou escolher uma cor para fazer uma ligação entre os desenhos. Ó, poderia ligar os desenhos. Olha que interessante. Então estou fazendo bem rápido, mas você poderia fazer com calma e você vai ter um resultado visual mais interessante. Se você não gostou, pressiona desfazer, olha só, e modifica. Então você poderia ilustrar a aula dessa forma. Eu vou desfazer aqui, deixar assim mesmo. Então é bem simples ilustrar a aula. Então nós temos aqui um recurso plano de fundo. Ó, eu clico em plano de fundo, eu posso escolher um plano de fundo. Ó, tem outras opções, você pode escolher um plano de fundo. Gostei desse, achei interessante. Você tem um recurso para pedir uma outra página. Se eu clicar aqui, eu vou pedir uma outra página, solicitar uma nova página, que ele chama de frames. Eu posso voltar para a anterior e posso avançar. Você tem o recurso limpar o frame, dessa forma você apaga tudo que você fez. Eu vou desfazer. Outra parte bem interessante é você clicar nesses três pontinhos, você tem como salvar como um PDF. Salvando como PDF, você pode compartilhar com os alunos no final da reunião. Então é bem simples, é um recurso bem interessante. Basta acessar jamboard.google.com e as ferramentas são bem simples de utilizar. Outra ferramenta bem legal que nós temos aqui é o laser. Quando você clica no laser, você pode estar falando e ao mesmo tempo fazer alguns riscos para ilustrar aquilo que você está apresentando. Repare que ele não desenha, ele só faz uma marcação naquele momento. Muito bem, feito isso nós vamos parar a apresentação. Pronto, parei de apresentar. Então as pessoas não têm mais acesso à minha tela. Então eu vou minimizar isso aqui ou posso até fechar, porque nós não vamos utilizar mais. Eu fecho e vamos maximizar a tela do Google Meet. Então é bem simples, nós podemos apresentar o PowerPoint, não perdendo o controle das ferramentas, e podemos ter uma espécie de uma lousa virtual para ilustrarmos nossa apresentação. E agora vamos ver como ativar legendas. Por padrão, o Google Meet, a legenda só está funcionando em inglês. Mas nós podemos utilizar de um truque para fazer nossas apresentações. Então nós vamos pedir uma nova guia. Muito bem, e nessa nova guia nós vamos digitar o seguinte endereço, dictation.io. Lembrando que eu vou deixar os links na descrição. Então nós vamos clicar na barra de endereços e digitar dictation.io. Então olha só, digitamos dictation.io e vamos pressionar o Enter. A primeira tela ele pergunta qual idioma nós vamos utilizar. Então eu fiz alguns testes, o idioma que melhor funcionou isso é inglês, mas não tem problema, você vai falar em português e ele vai identificar e transformar isso em texto. Então pode ativar em inglês mesmo, pode fechar essa primeira tela, você vai clicar no primeiro botão para entrar no aplicativo. Muito bem, novamente ele pergunta inglês, português, você ativa inglês e pode fechar. Não se preocupe que não é necessário falar em inglês, você vai falar em português e ele vai digitar. Como é que funciona isso? Então basta você pressionar o Start ou o microfone aqui do lado direito e à medida que você falar, ele vai digitando aquilo que você fala. Então quer ver só? Vou pressionar o Start aqui. Cliquei no Start. Olá pessoal, hoje nós vamos aprender os principais recursos para criarmos nossas reuniões online. Ponto final. Nova linha. Então, através desse recurso, nós podemos ativar legendas. Muito bem, eu cliquei em Stop para parar. Então, nós aprendemos que, à medida que eu vou falando, ele vai escrevendo aquilo que eu falo. Novamente, nós vamos clicar aqui no Google Meet e nós vamos clicar na janela para restaurar o tamanho. Então, vamos fazer aquele mesmo recurso que nós aprendemos anteriormente. Vamos puxar a janela para a esquerda. Olha só, ele posicionou, repare a sombrinha do lado direito. Ele mostra uma borda ali. Eu vou soltar o botão. Pronto, ele deixou um espaço para a segunda janela.
E a segunda janela, que é do Dictation.io, eu vou clicar, clico, seguro o botão e arrasto para a direita e vou puxar, ó, até ele posicionar. Repare na bordinha que ele mostra azul aqui. Então, quando aparecer a bordinha, basta soltar o botão e ele posiciona as duas janelas. Então, nós podemos redimensionar isso também, ó. Eu posso diminuir a apresentação, ó, diminuir para o tamanho mínimo. E posso aumentar a legenda. Novamente, eu consigo fazer a apresentação sem perder o controle. Então, basta clicar em apresentar agora. Eu escolho uma janela e vou escolher o Dictation.io. Clico no Dictation.io e clico em compartilhar. Pronto, nesse momento ele está compartilhando a janela. E eu não perdi o controle da reunião. Então, para iniciar a legenda, basta eu pressionar o microfone ou Start. Olha só, vou pressionar o Start. Muito bem, pessoal. Novamente, vamos ativar o recurso de legendas em nossa reunião. Ponto final. Nova linha. Dessa forma, pessoas que possuem limitações auditivas poderão compreender tudo aquilo que nós estamos apresentando em nossa palestra, aula ou reunião. Muito bem, pessoal. Então, você pode incrementar sua reunião. Então, à medida que você está apresentando, automaticamente ele vai gerando uma legenda. E no final, você pode fazer alguns recursos. Ó, nós podemos copiar o conteúdo para o Word, nós podemos salvar isso como um texto. Ó, quando eu clicar em salvar, automaticamente ele gera um texto aqui na parte inferior. Ó, eu só vou interromper o compartilhamento, ó, interromper. Olha aqui o texto gerado. Se eu clicar no texto, pronto, ó, eu poderia copiar isso daqui, ó, seleciono tudo, ó, editar, selecionar tudo, editar, copiar e eu posso colar no Word e salvar como PDF isso. Não tem muito segredo. Então é isso, pessoal. Hoje nós aprendemos os principais recursos para fazermos apresentações em nossas reuniões. Então nós podemos ir além de uma reunião simples, nós podemos ilustrar as reuniões, nós podemos apresentar PowerPoint. Tudo isso tendo o controle da janela. Você não perde o controle do Google Meet. Então basta você utilizar os recursos que já estão disponíveis. Não é necessário instalar nada. Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que seja possível utilizar isso no dia a dia. E por hoje é só. Então é isso, pessoal. Se você gostou da aula, clique em curtir, compartilhe com os amigos, faça a inscrição para receber as novidades, ative o sininho para receber todas. Lembrando que é possível adquirir o curso completo de informática clicando no link da descrição. Fica logo abaixo. Muito obrigado pela visita, um forte abraço e até a próxima!